Jesus, entra dentro de cada casa representada aqui nessa noite, Senhor. Nós apresentamos a Ti nossa súplica, nosso clamor. O Senhor disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que você não sabe. Meu Deus, por isso, meu Pai, é que nós apresentamos a Ti nossas demandas, nossas razões. Entramos, meu Deus, diante da Tua presença, confiantes no sangue precioso da aliança, meu Deus, que nos conduz, meu Senhor, até o lugar santo dos santos para falar com o Senhor. O véu foi rasgado, meu Deus, então cremos que nossa oração está sendo ouvida nesse lugar. Eu te peço, Pai, que abençoe cada pessoa que entrou aqui hoje. Ninguém saia daqui hoje, meu Deus, sem a bênção do Senhor. Na área, meu Deus, em que mais precisamos, meu Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Nós falamos domingo passado, alguém lembra sobre o quê? Honra. Honra ao pai, a mãe, honra a esposa, honra o esposo, né? E hoje eu quero falar com vocês sobre decretos. Sim, decretos. Edificando a nossa casa pela palavra, nos decretos do Senhor. Aqui diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Queridos, essa passagem é muito interessante e elucidativa para nós, para a casa, para a família, porque a gente vê aqui o clamor de um homem muito importante. Esse centurião é um comandante de 100 soldados romanos. Então ele era uma pessoa proeminente, era alguém que tinha um posto, né? Era alguém muito, pode-se dizer, conhecido por aquilo que ele fazia. E ele sai da sua zona de conforto, ele abre mão, porque com certeza, se aproximar de Jesus, um centurião, alguém que comandava uma parte do exército romano, ia até Jesus, ele tinha que fazer como Nicodemos, vencer-se a si mesmo, quebrar orgulho, quebrar tudo para procurar Jesus. E a Bíblia não mostra aqui nem o nome dele, só mostra a posição que ele ocupava, porque mostrando para nós a situação. Agora me chama a atenção e fala muito do caráter desse homem, o fato dele quebrar tudo isso em busca da cura para alguém da casa dele que nem era filho. Não era um filho. Eu estou saindo, vou lá buscar Jesus, não importa o que vão falar de mim depois, não importa o que as pessoas dirão, mas eu vou lá porque é meu filho, é minha filha, porque pelos filhos a gente faz muita coisa. A gente faz pelo pai, pela mãe, pela esposa, mas principalmente pelos filhos. A gente faz, mas esse centurião, ele sai e vai até Jesus em busca de um milagre, para falar com Jesus, para suplicar a Jesus. Muita coisa está implicada aqui, porque as cidades naquela época eram muito pequenas. Eu falei isso aqui várias vezes. Então não é assim um centurião que veio lá da zona leste, que ninguém sabe quem é. Todo mundo conhecia todo mundo. Eram pequenas cidades, e ele sai e vai até Jesus. Por isso que quando a gente vê em João 2, João 3, que Nicodemos vai até Jesus de noite para que ninguém veja, porque eles se envergonhavam de ir até Jesus. Mas ele quebra essa talvez altivez de dentro e vai até Jesus, se expõe procurando a cura para um servo seu. É uma pena que muitos de nós só procuramos Deus para certas coisas, até nós cristãos mesmo, líderes, procuramos ir até Jesus mesmo de verdade, para clamar, para suplicar, nos expomos, quando a gente não tem mais solução. Geralmente a gente procura tudo primeiro. Dificilmente uma pessoa que, por exemplo, sofre de algum mal, alguma doença, algum ataque, alguma guerra, que a primeira coisa que ele faz é um jejum, uma oração, um clamor, vou até o altar, vou suplicar. Não. Qual a primeira coisa que a gente faz?
remédio, um médico. Não que essas coisas sejam erradas. Procurar médico, não sou contra, nós temos que ir, mas não deveria ser a primeira opção de cada um de nós. Não deveria ser a primeira opção de uma pessoa buscar primeiro os recursos naturais para depois buscar a Deus. Geralmente a gente esgota primeiro quando não tem mais, aí que a gente busca. Apóstolo, mas eu orei. Gente, eu estou falando de clamar, estou falando de buscar de verdade e não daquela oraçãozinha de água com açúcar que você vai, meu Deus, abençoa meu estômago, abençoa minhas costas. Não. É quando a gente decide mesmo a clamar ao Senhor, a buscar a face dele, a tomar uma atitude, algo que realmente custe, algo que chame atenção. Quando esse centurião faz isso, ele está tomando uma atitude. Ele não pediu uma pessoa para ir até Jesus no lugar dele. Ele não pediu para que chamassem Jesus para ir na casa dele. Não, ele tomou a decisão e vai até Jesus. E procura ele. Agora, se a gente entender esse princípio de clamar primeiro ao Senhor, de buscar primeiro a Deus, buscar de verdade, sabe? Se preciso fazer um jejum, fazer um voto, uma aliança com Deus, a gente vai evitar muitos mais problemas. Muitos mais. A gente vê que Deus quer abençoar a gente. Uma coisa que a gente precisa ter a convicção é que Deus quer nos livrar dos ataques do inimigo. Deus quer nos livrar das setas malignas, das enfermidades. Ele já deu sua vida para isso. Ele já se entregou por nós. Tem uma passagem de um leproso que se aproxima de Jesus, Mateus ainda 8, versículo 2 e 3, que diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Veja só, Jesus não podia tocar nesse leproso. Isso é uma coisa que a gente já entende. Leprosos, numa situação como a que vivia o tempo de Jesus, eles eram colocados em cidades ou fora da cidade, viviam em grupos, não podiam se aproximar das pessoas porque a lepra é altamente contagiosa. Então eles não podiam se aproximar de ninguém. Esse leproso toma uma atitude. Eu quero dizer que quando você está tomando uma atitude pela sua família, Deus vai fazer uma obra na sua casa. Não, você talvez não está entendendo direito. Eu estou dizendo que o seu clamor aqui nesses 7 domingos, a nossa oração, nossa busca, nosso jejum vai trazer bênção para dentro da sua casa. Deus vai fazer milagres, diga amém. Esse leproso vai e ele se expõe. Ele rompeu, ele quebra uma regra. Ele vai até Jesus e adora Jesus. E ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus toca nele e diz: olha que coisa simples, eu quero. Eu quero. Ele não disse: Senhor, me cura. Ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus nem, como diz aqui, cortou a conversa. Ele diz assim: eu quero. Seja limpo. Foi imperativo. O que eu quero te dizer é que Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a minha família. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer atender a nossa oração. Mas para isso é preciso a gente tomar atitudes. Tem que ter atitude. A pessoa tem que vencer limites, porque nesses domingos eu tenho certeza que vai acontecer coisas para impedir você de vir no culto. Vão acontecer situações para impedir você. Não tem nada a ver. Talvez o dia que a gente falta, não sei se já aconteceu isso com você, faltar um culto e depois quando você falta, encontra alguém de: meu irmão, o culto de ontem. A gente pensa assim: ah, meu Deus, parece que Deus sabia que eu não ia, né? Por que eu não fui? Porque há um complô espiritual para impedir que essas obras malignas sejam desfeitas. Há um complô maligno que luta para impedir a bênção de chegar na sua casa, a bênção de chegar na sua família, porque, como eu falei aqui no domingo passado, antepassado,
que os demônios são territoriais, eles ocupam espaços. Quando eles são expulsos, eles vão para o deserto, eles não têm para onde ir, eles voltam e querem ocupar a casa de novo. Se a casa estiver varrida e limpa, e não tiver ninguém morando, eles entram e trazem mais 7, o estado da pessoa fica 7 vezes pior. Então, existem principados, potestades que dominam regiões, famílias, bairros, cidades, nações. Por isso que nós temos que entrar em clamor e ter a consciência de que Deus quer que a nossa casa seja abençoada. Isso tem que estar no seu coração. Jesus quer que a sua casa seja abençoada. Amém? Por isso quando o leproso chega e diz: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me limpar? Ele diz: eu quero. Eu quero. Simples assim. Ser limpo. Ali a gente vê que esse moço mostrou fé no coração. Ele tinha convicção de que se Jesus quisesse, ele seria curado. E Jesus mostrou para ele o quê? Que ele quer. Ele quer. Você imagina o que é viver com uma doença como essa, como a lepra? Alijado da sociedade. A Bíblia não diz se esse homem tinha filhos ou filhas, mas quando alguém contraía a lepra, não importava se ele tinha posição, se era rico, se era pobre, ele tinha que ser afastado. Completamente excluído, banido do convívio comum. E toda uma família sofre por causa disso. Às vezes, algumas pessoas na casa da gente são alvos de ataque de Satanás e toda a família sofre. Sofre. Eu tenho família, eu tenho irmãos, moram lá no Rio de Janeiro, irmãos moram no Espírito Santo. Se um deles entra debaixo de um ataque de Satanás, eu aqui em Manaus vou entrar em guerra e também vou ter sentimentos, eu vou sofrer com o sofrimento dele. Porque por mais que a gente possa se desentender às vezes como família, o sangue fala muito alto no nosso coração. Nessas horas, a gente pensa muito na família. Quando Deus tocou o nosso coração para começar esta campanha, eu falei: vamos passar primeiro uma semana de oração na torre, vamos fazer jejum, vamos clamar, porque a gente quer ver casas inteiras sendo salvas. E eu quero dizer que Deus vai salvar famílias inteiras aqui. Então, Jesus termina de curar aquele leproso, né? E logo ele se encontra com um centurião que não mede esforços. E como eu falei aqui, ele não estava indo em busca de uma cura para o filho, mas aquele rapaz era como um filho, porque com certeza amava ele muito. Isso mostra muito do caráter desse centurião. Existem tantas pessoas que querem a bênção, mas não querem nem vir na igreja. Quer que se puder que a gente leve a bênção de encomenda na casa dele. Se puder mandar por Sedex é melhor, que é para ele não ter que dar trabalho dentro de casa. Hoje em dia tem muito os crentes da televisão, os crentes do rádio, que é Cristo em casa e pronto, está lá, só não precisa de pastor, não precisa de igreja, e padece e sofre, porque eles não entendem o valor de você vir até a casa de Deus e você congregar. Tem que pagar um preço. Esse homem estava disposto a pagar um preço pela salvação, pela cura da casa dele. Ele estava disposto a passar por aquela situação que poderia ser até constrangedora pela posição dele. Ele não tinha conhecimento da lei, da palavra, da Torá, daquilo que hoje nós temos muito mais ampliado, mas ele tinha fé no coração. Tudo que Deus precisa para derramar uma bênção na sua casa é que você tenha fé no seu coração. É tudo que ele precisa para que um milagre aconteça, para que você saia da casa de Deus levando. E hoje eu quero te dizer que Deus vai despertar fé no coração aqui, e nós vamos ver pessoas já saindo daqui abençoadas. Diga amém. A palavra grega, quando diz assim, manda uma palavra, aquele homem foi muito direto. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diga apenas uma palavra. Ele diz assim: emita um decreto. A palavra aqui é logos, que tem um sentido de decreto, decretar, falar, emitir uma sentença.
Ele diz: diga apenas uma palavra, ou seja, emita um decreto na direção da minha casa. Emita um decreto na direção desse meu criado. Se o Senhor emitir um decreto, se o Senhor disser uma palavra, ele vai ser curado. Eu tenho fé, eu tenho certeza disso. Por quê, queridos, que chamou a atenção de Jesus a fé desse homem? A ponto de Jesus parar e olhar assim: olha, nem todo Israel eu encontrei tamanha fé. Nem todo Israel. Às vezes dentro da igreja tem coisa interessante. Tem pessoas que estão na igreja, anos, aí lutando por uma bênção, e luta, e guerra. Aí vem uma pessoa que nem frequenta, irmãos, vem para o culto, uma pessoa que nem aceitou Jesus ainda, está começando, aí de repente libera uma palavra e ele crê, e no outro domingo ele vem e conta a bênção. Aí algum crente olha assim e diz: puxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, eu sirvo ao Senhor. É fé, queridos. A gente fica muito tempo de crente, a gente parece que vai cauterizando, perde a simplicidade das coisas de Deus, se afasta da simplicidade da fé. Basta crer. Se você crê na palavra, ela vai ter sentido, ela vai operar na sua vida. Se você crê no decreto que será emitido, ele vai alcançar a sua casa. Mas se você não crê, não adianta. Então, decretos são sentenças. Tem pessoas que vivem amaldiçoado porque vivem emitindo sentença negativa acerca de si mesmo. Não tem o entendimento do poder que sai da sua boca. Nossa boca cria vida ou cria morte. Aquilo que nós falamos vai trazer vida ou vai trazer morte. Provérbios 18, 21 diz isso: morte e vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, eu não vou mandar você dizer para o seu irmão, você vai dizer para você mesmo: tudo aquilo que eu digo, fala, vai acontecer na minha vida. Você entendeu isso? Sua boca tem poder de emitir decretos. Seja você crente ou não, seja você religioso ou não, nossa boca, ela é fonte de vida ou fonte de morte. Está escrito. Então, se você vive praguejando da vida, sua vida vai ser muito ruim. Eu recebi hoje uma mensagem, eu vou até pegar para ler para vocês. Eu esqueci de salvar ali. Uma irmã minha que mandou. Achei muito interessante. Na hora eu nem linkei com a mensagem de hoje. Mas agora, falando, me fez entender. Um escritor famoso, estava na sua sala assim, pegou a caneta e começou a escrever. Aí ele escreveu assim: no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para retirada de vesícula biliar. Tive que ficar de cama um bom tempo. Nesse mesmo ano, eu completei 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito, no qual eu permaneci por 30 anos. No mesmo ano, eu experimentei a dor da morte do meu pai. E meu filho fracassou no exame médico, porque ele teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. E a destruição do carro foi outra perda. E no final ele escreveu assim: foi um ano muito mau. A esposa dele entrou na sala e encontrou ele triste, ele nos seus pensamentos. Aí foi por trás dele e leu o que estava escrito. Ela saiu da sala em silêncio, pegou um papel e uma caneta e escreveu do lado a mesma história que ele escreveu, só que ela contou desse jeito: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde, me retirei do meu trabalho, agora posso utilizar o meu tempo para escrever com mais paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada, sem nenhuma condição crítica, conheceu o seu Criador. Nesse mesmo ano, Deus abençoou meu filho com a nova oportunidade de vida. O carro ficou destruído, mas meu filho ficou vivo, sem nenhuma sequela. E no final ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção. Você entende? A mesma coisa, vista por ângulo diferente. Eu tive que fazer uma cirurgia para tirar a vesícula biliar. Perdi meu pai. Meu filho
bateu o carro, não pôde passar no exame da ordem médica. Aí ele vai colocando as coisas, a mulher diz: não, não é assim. Pessoas decidem como são a sua vida por aquilo que falam, por aquilo que vê. Se você só vê as coisas ruins, você vai falar coisas ruins, e eu vou te dizer, elas vão piorar muito. Pelo menos dentro de você vai piorar. Mas se você for alguém que traz a vida pela sua palavra, que olha a vida com os olhos bons, da maneira que Deus vê, eu quero te dizer que você viverá melhores momentos, coisas boas. Sua vida não será a mesma. A cada guerra, a cada situação, Deus vai trazer o melhor, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Diga amém. Então são nossas palavras que definem. Morte e vida está no poder da língua, entendendo o poder do decreto. O Senhor está declarando aqui que se nós tivermos a responsabilidade de criar vida pela palavra, nós vamos viver aquilo que nós falamos. Agora, pessoas que praguejam o tempo todo, que reclamam o tempo todo, que não vê nada de bom, as coisas só tendem a piorar. As coisas só tendem a se tornar mais difíceis, porque você vai criando morte sobre morte, sobre morte, sobre morte, guerra sobre guerra. Aquele centurião, ele chamou a atenção de Jesus com a sua declaração, porque ele entendeu que um decreto liberado por um profeta, ele quebra maldições que às vezes a própria pessoa emitiu. É preciso ter o entendimento do que são esses decretos espirituais. Nós vamos passar aqui 7 domingos emitindo decretos na direção da sua casa, da sua família, decretos de cura, decretos de prosperidade, decretos de paz, decretos de restauração. Casamentos serão reavivados, casamentos serão reajustados, serão renovados, filhos vão voltar à presença de Deus, pais e mães entrarão em comunhão. Deus vai fazer uma obra, vai trazer paz dentro da sua casa. Se isso é com você mesmo, então faça alguma coisa, tome alguma decisão nessa noite. Deus vai fazer. Aquele centurião olha para Jesus e diz: eu só preciso de um decreto. Tem gente que nem a gente na casa deles dá jeito, porque a pessoa pede, mas não tem fé. Veja só, quando eu trouxe meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio dele. Pega ele, cai na água, cai no fogo, machuca ele, fere ele. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz. Jesus olhou para aquele moço e disse assim: se você puder crer. Tem coisas na Bíblia que me chamam a atenção muito. O fato de Jesus não ter operado muitos milagres em Nazaré é uma delas. Mateus 13:58 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não acreditavam nele. Então, a fé não é só do lado do pregador, é do lado da pessoa também. A pessoa precisa crer. Os discípulos emitiram decretos, mas aquele homem não cria. Tanto que quando ele vai até Jesus, da mesma maneira, ele disse: se o senhor puder fazer alguma coisa. Jesus falou: se você puder crer. Ele entendeu que o problema era a incredulidade. Às vezes a gente sofre tanto, queridos, com uma situação que a gente não acredita mais. A gente passa por campanha, passa por oração, passa por pregador, leva para não sei quem, leva não sei aonde, e não acontece. Quando alguém vem e emite uma palavra e diz: amém, mas não crê, não é fé verdadeira no coração. Por isso que uma pessoa simples às vezes recebe de primeira, porque crê. Aí eles não puderam expulsar. Jesus fala isso, aquele homem para e diz assim: Senhor, me ajude na minha incredulidade. O problema não era mais o menino, o problema era a falta de fé no coração. Me ajude na minha incredulidade.
me ajude. Aí Jesus liberta aquele menino. Mas vejam, Jesus acaba de libertar o menino, e os discípulos chegam perto dele, encostam ele num canto e diz: mestre, se fosse eu, dizia assim, eu passei vergonha. Todo mundo olhando, a gente expulsando. E foi só eu não, foi todo mundo aqui, botou a mão na cabeça dele e não saiu. Às vezes tem alguns casos hoje que não é demônio, irmãos. Eu já vi muito isso. A pessoa tem problema mental, né? Graças a Deus, acho que pela condição nossa de autoridade espiritual, a misericórdia de Deus é tanta que a gente consegue discernir e ver na hora. Já tive casos de eu ver que dá um tempão lá, a hora, aí eu chego no ouvido da pessoa e diz: para com isso, levanta. Eu disse: tá vendo? Você tomou seu remédio hoje? Tem. Já teve caso que todo mundo expulsava, não saia, não saio. Aí eu cheguei no ouvido: em nome de Canuto Couto. Falei: cria vergonha na cara. Meu nome não está expulsando nem bêbado de botequim, vai expulsar demônio. Aí, vem cá, vamos conversar. Fraqueza de mente. Mas aquele caso ali era demônio, e os discípulos não puderam expulsar. Por causa de quê, irmãos? Diga: incredulidade. O menino não tinha como manifestar fé. Ele estava possuído. Mas o pai tinha que ter fé. Eu quero dizer que na sua casa pode ter alguém que não está tendo fé no coração, porque está completamente tomado pelo inimigo. Mas a fé sua no coração é que hoje, nesses dias, vai fazer a diferença, e Deus vai visitar a sua casa, Deus vai visitar a sua família. Porque se você crer, decretos serão emitidos e a glória de Deus vai descer. Diga amém. Às vezes a gente emite decretos aqui aos domingos e eu esqueço de contar. Foi ontem mesmo, né? O Jean me procurou lá no Fruto Fiel, disse: apóstolo, eu mandei uma mensagem para o senhor não leu? Eu confesso que eu não vi mesmo a mensagem não, de uma pessoa que estava em coma, que ele pediu oração aqui, e a gente orou, e na hora que a gente orou, Deus atendeu o nosso clamor, e a pessoa voltou do coma lá. Glória a Deus, diga amém. Decretos. Teve uma pessoa que estava em São Paulo, irmãos, em coma lá, e mandaram o pedido para cá. E sabe aquele dia que você está assim, na unção, que você sabe o que Deus está falando e que você vai falar e vai confirmar? Eu me lembro dessa pessoa, não lembro o nome, mas eu não disse nem assim: Deus manda anjo. Eu disse: fulano de tal, acorda agora, em nome de Jesus. E acordou. Porque é reino do Espírito, é um decreto emitido. Jesus chega diante do túmulo, onde Lázaro estava enterrado há 4 dias. Ele primeiro ora ao Pai, e ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, muito obrigado. Aí ele não diz assim: Deus, manda anjo. A gente pode fazer isso, mas ele diz assim: Lázaro, agora me diga, se uma pessoa que está morta há 4 dias escuta, sim ou não? Me responda, estou perguntando, sim ou não? Então tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse: Lázaro ouviu? Vocês acabaram de cantar: Lázaro ouviu a sua voz. Ou vocês estão mentindo na música? Lázaro ouviu ou não ouviu? Ouviu, irmãos. Porque o mundo espiritual ouve o mundo físico. Por isso, quando você joga uma praga, fala alguma coisa ruim na sua casa, o mundo espiritual ouve e cria aquilo que você está falando. São decretos. A gente tem que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Chama um menino de praga, troço ruim, seu demônio, seu isso, seu aquilo. Você está colocando demônios dentro dele. Nós já tivemos que expulsar demônio de menino que a mãe endemoniou ele. Diz: seu endemoniado, danado. Quer dizer a mesma coisa. Entra, aí pronto, entra. Então, a sua boca, ela é fonte de vida ou de morte, amém? Lázaro ouviu a voz e obedeceu. Então Deus vai ressuscitar mortos espirituais na sua família, diga amém.
Agora é preciso ter fé em Deus e no profeta. Por que que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré? Porque as pessoas não acreditavam em Deus? Eles acreditavam em Deus. Eles não acreditavam em Jesus. Porque ele nasceu ali. Porque ele foi criado ali. Por isso ele diz assim: o profeta não tem honra na sua pátria. Não tem honra na sua pátria. Conheciam ele e não deram crédito às suas palavras. Aí a Bíblia diz: ele não pôde operar muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Segundo a Crônicas 20:20 diz: credes em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, serão bem-sucedidos. Essa prosperidade não está querendo falar só de financeiramente. A pessoa prospera num negócio, prospera num caminho, prospera numa decisão, prospera num casamento. Ou seja, vai dar certo, você vai ser abençoado. Acredite em Deus e acredite nos seus profetas. Diga amém. Quando os discípulos encostam Jesus ali no canto e falam para ele: por que, Senhor? Aí Jesus diz assim: essa casta de demônio só sai jejum e oração. Então a gente tinha dois agravantes: a incredulidade do pai e o tipo de demônio que estava naquele menino. Por isso, queridos, é que a gente quer que cada um jejue pela família aqui, pelo menos um dia na semana. Pelo menos um dia você vai separar uma das refeições. Você vai tirar uma das refeições, vai passar 12 horas de jejum. Apenas isso. Apóstolo, eu posso tirar o café da manhã? Pode. Ou eu posso tirar o almoço? Pode. Ou a janta? Pode. Eu posso jejuar de meia-noite a meio-dia? Pode. De 18 da noite, 18 horas, só pode ser da noite, claro. De 18 horas até 6 da manhã? Pode? Pode. Desde que você faça 12 horas de jejum. 12 horas você clamar pela sua família. Porque tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas é preciso essa consagração, essa busca a Deus, essa atitude de se expor, de fazer algo que chame a atenção, de fazer algo que custe, de tomar uma decisão. Não é só dizer: manda a bênção na minha casa, entra na minha casa. Não, eu vou fazer a minha parte. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, e toda casta de demônio vai sair, todo grilhão será quebrado, toda algema será quebrada, toda prisão será aberta, porque o Senhor quer que sejamos abençoados. Ele disse: Senhor, se o Senhor quer, abençoa a minha casa. Ele vai dizer: eu quero. O que falta? Às vezes falta fé no coração, às vezes falta decisão. Então não importa o tipo de demônio que tiver lá, vai sair em nome de Jesus. Onde as pessoas acreditaram na palavra, Jesus pôde operar muitos milagres. E quando ele encontrou esse centurião, ele se surpreendeu com o entendimento que ele tinha do reino. Porque, meu irmão, eu falei aqui uma vez: se Jesus dissesse: eu vou na sua casa, eu digo: pode ir. Eu posso acreditar nos decretos de todos, mas se ele disser que vai na minha casa, na hora, espera aí que eu vou mandar vir uma limusine para levar o senhor agora. Vou dizer: não, não precisa. Mas a fé no coração daquele homem era tão grande que ele disse: Senhor, eu não sou digno. Ele não conhecia a graça. Nós não somos dignos, mas a graça nos dignifica diante de Deus. Ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, que o Senhor entre na minha casa, mas emita um decreto. Diga: um decreto. Um decreto. Um decreto vai resolver o problema da minha família. Um decreto vai arrancar o mal da minha casa. Um decreto. Pois eu quero te dizer que hoje nós vamos orar de novo, vamos emitir decreto na direção da sua família. E se você crê em Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Deus vai mandar a bênção na sua família. Tem gente aqui que quando chegar em casa vai perceber que a atmosfera é outra, o clima é outro. Deus vai fazer. Diga amém. Você já percebeu que a atmosfera espiritual a gente pressente? Você já entrou num lugar assim que quando sentou você ficou todo arrepiado? Dá um mal-estar na gente, você diz: misericórdia. Já tem casa que você entra que dá uma paz. Você entra assim, dá vontade de sentar no sofá e ficar. Mas tem lugar que você vai que você está doido que acaba logo, para você sair
porque o lugar está carregado. É assim. Eu quero te dizer que nós vamos emitir decretos e Deus vai mudar a atmosfera da sua casa. Ah, você não está crendo não. Deus vai mudar a atmosfera da sua casa. Quantos crentes tem aqui nessa noite para isso? Pessoas que acreditam mesmo. Então se coloque de pé, por favor. Eu não sei o que precisa na sua casa. Talvez a sua casa precise só de paz. Talvez sua casa precise de saúde. Talvez sua casa precise de libertação. Libertação. Eu não sei. Mas eu sei que o meu Deus, o seu Deus, nosso Deus, disse que aos seus anjos Ele dará ordem a nosso respeito. Então tem muito anjo. Muito anjo. Eu acredito muito, irmão, no ministério dos anjos. Tem gente que usa pouco, que dá pouco trabalho para os anjos. Eu vivo dando trabalho para anjo. Meu Deus, manda anjo lá. Meu Deus, manda anjo aqui. Meu Deus, põe anjo não sei aonde. E tem muito anjo e eles gostam de fazer isso, porque o maior prazer do céu é desfazer as obras do diabo aqui na terra. E se não faz mais, é porque a igreja às vezes fica calada. O que dois concordar na terra, Mateus 18, vai ser concordado no céu. Então você vai concordar comigo em oração agora. Quero que você feche seus olhos e apenas concorde com a minha oração. Começa a pensar na sua família, na pessoa que mais precisa, no que você precisa para a sua casa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, meu Deus, sua palavra foi liberada a nós. Nós entendemos, meu Deus, o poder da palavra e de decretos emitidos, e como aquele centurião, meu Deus, que olhou para o Senhor quando o Senhor esteve aqui na terra, e ele disse: não sou digno que entre na minha casa, mas diga apenas uma palavra, manda uma palavra e meu servo será curado. Meu Deus, nós hoje estamos aqui com o nosso coração pulsante, meu Deus, acreditando na promessa do Senhor, que o Senhor disse: se clamarmos ao Senhor, o Senhor atenderia. Nós somos o teu povo que clamamos a ti, estamos diante do Senhor, meu Deus, nesta noite. Peço-te que perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, meu Deus, que perdoa-nos de tudo, meu Pai, que nos cubra com o teu sangue. Ah, meu Deus, e nesta hora eu quero pedir que o Senhor envie anjos do Senhor, meu Pai, aqui para esse lugar. Manda anjos, meu Deus, agora, muitos anjos, meu Pai. Queremos anjos, meu Deus, aqui para ir em cada casa, meu Deus, cada casa que está passando por uma guerra nessa hora. Manda anjos poderosos agora, meu Deus, manda uma guarnição de anjos como soldados valentes, meu Pai, com espadas de fogo, em nome de Jesus. E começa a ir para cada casa que os teus filhos estão aqui, meu Deus, direcionando agora, meu Deus, em nome de Jesus. E começa a amarrar todo o principado, toda a potestade, todo o dominador do mal, esse demônio, meu Deus, que está causando divisão nessa casa, que está causando contenda, que está causando guerras. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, quebra, meu Deus, com a força dele agora, desfaz essa obra do inferno, em nome de Jesus Cristo, desfaz, bota para correr esse demônio de contenda, que está causando separação dentro desse lar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Meu Deus, esses espíritos de enfermidade que tomaram conta dessa família, em nome de Jesus, eu ordeno agora, pelo poder da tua palavra, que bata em retirada, sai em nome de Jesus. Manda anjos agora, meu Deus, arranca toda enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de
Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Não importa, meu Deus, de onde seja a fonte dessa enfermidade, física ou espiritual, o Senhor é Deus sobre toda a terra. Manda teus anjos e arranca todo o mal agora, em nome de Jesus. Quebra essa cadeia do inferno. Se essa doença é curável ou incurável, para o Senhor não tem diferença. O Senhor é Deus que faz milagres, e nós acreditamos. Entra nessa casa agora, em nome de Jesus. Anjos de Deus, entrem nessa casa, limpa agora, traz a vida em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro também pela libertação. Essa pessoa, meu Pai, que está endemoniada, meu Deus, que está causando tanto transtorno e angústia nessa família, em nome de Jesus, bota esse demônio para correr agora. Nós expulsamos em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos agora em nome de Jesus. Anjos de Deus, expulsa esses demônios agora, em nome de Jesus Cristo. Seja do filho, do pai, da mãe, seja de quem for, em nome de Jesus. Arranca o mal agora, arranca o mal agora, arranca o mal agora, arranca o mal agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, eu peço ao Senhor também que expulse todo espírito de miséria, demônios que estão trancando a vida financeira dessa família. Essa pessoa que está desempregada há muito tempo e que tem lutado e não tem conseguido, meu Deus, uma bênção do emprego, um trabalho digno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amarra esse demônio da miséria agora, amarra esse espírito agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, traz libertação a esta casa nessa hora, meu Pai. Aqueles que estão nos assistindo agora também, de onde estiver nos ouvindo, onde essa mensagem chegar, chegue a tua bênção, chegue a tua bênção, meu Deus. Envia a paz do Senhor nesses lares agora. Nós declaramos: o teu reino chegou, o teu reino chegou nessa casa, o teu reino chegou nessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muda a atmosfera espiritual dessa família agora, muda, meu Deus, muda agora, quebra as cadeias. Esse casal que estava perto de se separar, quebramos agora essa algema do inferno, em nome de Jesus Cristo. Decretamos, meu Deus, agora a bênção do Senhor para cada lar. Envia a tua bênção agora, envia a tua bênção nessa casa, envia a tua bênção nessa família, em nome de Jesus. Venha o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, entra na casa agora, entra na casa agora, entra na casa agora, entra, meu Deus, nós clamamos a Ti, entra, Senhor, em cada lar agora, entra, meu Deus, traz paz a esse coração, traz bênção a essa família. Nós consagramos a Ti cada família agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fale com mais vontade. Mais uma vez. Mais uma vez. Que a bênção de Yahvé, em nome de Yeshua, entre na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Receba. Dê um aplauso ao Senhor.